Hoje eu quero dar um recado bem direcionado para você que está terminando a sua especialização ou já terminou em neuropsicopedagogia. E eu vou falar de um lugar de quem vivenciou, acredito eu, o que você está vivenciando, que é o medo, a angústia, a necessidade de saber como aplicar todos aqueles testes, fazer os cálculos para levantar a hipótese de um diagnóstico. Calma, isso também é muito importante, mas a gente precisa ter embasamento na nossa prática. Então, eu acredito que a gente precisa conhecer primeiro o que é aprendizagem de fato. É claro que esse é um tema muito polêmico, porque existem várias teorias em torno dele. O que a gente precisa entender é que a aprendizagem vai muito mais além do que a aquisição de conhecimentos e habilidade. É preciso levar em conta as questões ambientais, emocionais e culturais. Entender como uma função primária do indivíduo em entender e compreender a capacidade humana. Não se deve unicamente a um processo biológico ou até mesmo ao envelhecimento. Desde o nascimento, a pessoa já está preparada para aprender. O bebê acontece no processo da habituação, onde envolve muitos estímulos. Já na fase adulta, a gente também passa pelo processo de habituação, só que com formas mais complexas. Eu vou trazer aqui algumas modalidades de aprendizagem baseadas na obra Teorias Contemporâneas da Aprendizagem. A primeira é aprendizagem cumulativa ou mecânica. Ela é considerada uma aprendizagem isolada, não faz qualquer conexão em algum contexto já pré-definido. É como se fosse uma criação de uma nova senha. O sujeito só vai retomar aquela aprendizagem quando necessitar o uso daquela senha. A próxima aprendizagem é a assimilativa. Essa já consegue fazer conexões com conhecimentos já pré-definidos. O que se aprende a partir desse tipo de aprendizagem é facilmente recordado pelo sujeito. Ela é muito vigente no contexto escolar. O que ocorre é que quando essa aprendizagem é levada para um outro contexto, o indivíduo pode sentir dificuldade em fazer alguma conexão com aquilo que ele já estabeleceu de aprendizagem dentro da escola. Como a questão das contas armadas, por exemplo, que a criança só aprende para responder ao livro. Quando ele sai daquele contexto, por exemplo, para calcular um desconto em alguma mercadoria, ele pode ter dificuldade em estabelecer essas relações matemáticas. A outra modalidade de aprendizagem é a acomodativa. Essa requer muito mais energia e disposição. É como se o sujeito precisasse reconstruir, remodelar, reconceitualizar aquilo que ele já sabia, aquilo que ele já tinha pré-definido de conhecimento. É um tipo de aprendizagem que a gente pode dizer que é mais doloroso. Mas quando de fato ela é compreendida, quando ela é adquirida, o sujeito consegue colocar ela em outros contextos. É como se ele conseguisse sair da caixinha. Ela foi adquirida de forma mais profunda, mais relevante. E o outro tipo de modalidade de aprendizagem é a transformadora. Essa aprendizagem, ela se dá de forma tão profunda que pode acarretar na mudança de como o sujeito se enxerga. O sujeito vai ter que mexer em todas as caixinhas do seu cérebro, vai ter que reestruturar tudo o que ele já sabe. Se a acomodativa, a que eu falei anteriormente, exige muita energia, nesse tipo de modalidade de aprendizagem requer muito mais energia. E como é que o sujeito aprende? Eu já falei aqui em outros momentos sobre a relação do sistema nervoso com a aprendizagem. Existe uma área no cérebro chamada de hipocampo que tem essa função relacionada à aprendizagem, à memória e aos estímulos. Estudos têm mostrado o quanto o nosso cérebro ele é plástico, remodelável. Quanto mais estímulos a gente dá a ele, mais modificações na forma de pensar, na forma de entender, na forma de compreender, o sujeito vai tendo. E o que isso significa? Que quanto mais estímulos a gente dá a ele,
mais novas aprendizagens a gente vai adquirindo. Então, a aprendizagem é isso. É a consequência dos estímulos que a gente dá ao sistema nervoso como respostas captadas do ambiente. Pensando sobre isso, a gente consegue compreender de fato agora quais são as dificuldades de aprendizagem, por que essas dificuldades acontecem. E a maior causa está ligada a uma disfunção do sistema nervoso, como se fosse uma falha no processamento de informações. E é aí que pode aparecer algumas dificuldades de aprendizagem. Mais para frente a gente vai discutir sobre cada uma delas. Eu sou Mara, neuropsicopedagoga.